Alegria estar aqui em Saquarema. Quero agradecer o convite, Mama, Sandra, parabenizá-las por esse evento e pela luta cotidiana, cumprimentar aqui as companheiras, o companheiro aqui da mesa, vereador, presidente da Câmara e secretária e demais vereadores e todos que aqui vieram. Também tem o Luizão, presidente do meu partido, Uma alegria estar aqui. Toda a mesa falou, abordando vários enfoques, mas se a gente olhar no fundo a base de cada fala e o porquê estamos aqui, nós vamos chegar à conclusão que estamos aqui e todas as falas são necessárias porque nós vivemos ainda numa sociedade machista. E não é machista porque só os homens são machistas. A sociedade é machista. A sociedade criou-se no sentido de que as mulheres fossem colocadas no segundo plano e os homens no primeiro plano. As mulheres no serviço doméstico e os homens para o público. Ao longo dos anos, dos séculos, nós rompemos os mitos e começamos na sociedade implantar uma forma diferente. As mulheres romperam barreiras, obstáculos e hoje estão ocupando postos importantes na sociedade. Mas isso não quer dizer que a cultura machista foi banida. Porque para se mudar a cultura, é preciso de séculos e séculos. Então, muitas vezes, o discurso é politicamente correto, e a pessoa até tem receio de falar que é machista, porque está um crescente na sociedade da ampliação dos espaços da mulher, mas na hora de agir, age como tal. Porque está no subconsciente, está na cultura. E isso tem a ver com todas essas coisas que foram faladas. Por que tem poucas mulheres nos espaços de poder? Por que as mulheres ainda são violentadas dessa forma, dentro e fora de casa, e são assassinadas ainda no Brasil e no mundo? Por que muitas mulheres chegam no serviço de saúde? Por que foi necessária a Lei Maria da Penha? E por que é tão necessário que no dia 8 de março, ou no mês de março inteiro, a gente faça uma reflexão sobre isso, faça uma comemoração dos avanços, mas adquira consciência, energia, para a gente continuar a luta, porque uma sociedade de maior respeito entre os homens e as mulheres, dos seus direitos, dos seus deveres, na condição de cidadãos e cidadãs iguais, vai ser bom para todo mundo. Não vai ser bom só para as mulheres, vai ser bom para todo mundo. Então é importantíssimo ter a adesão dos homens nessa luta, de apoio à luta das mulheres, porque isso vai fazer a vida ser melhor para todo mundo. Porque o homem também sofre com a cultura machista. Então eu falava que foi preciso a Lei Maria da Penha, e a Adriana falou muito aqui nesse sentido. A Lei Maria da Penha foi, tentaram colocá-la como inconstitucional. Não conseguiram. Não conseguiram. Tem resistências nas suas aplicações. Delegados, infelizmente delegadas também, juízes e juízas também, porque mantém a cabeça machista. Policiais, Então, na aplicação, ela tem vários percalços. Não conseguiram
torná-la inconstitucional, mas estão tentando, via revisão do Código do Processo Penal, tirar a força dessa lei. E é isso que pediram para eu falar aqui. Como é que está isso, né? Como é que está a revisão do Código do Processo Penal e como que entra essa questão da Lei Maria da Penha, da violência contra a mulher nesse código. É consenso que o Código de Processo Penal tem que ser refeito. Ele é super antigo, né? 1940, e precisa ser revisado, atualizado. Isso é claro. Mas não dá para dizer, vai ser atualizado e retroceder. Então, nós mulheres, e aí precisamos do apoio dos homens, estamos nos mobilizando para que mude algumas questões que foram, ou acrescente outras, que foram colocadas no documento inicial de proposta de revisão do Código de Processo Penal. O que seria isso? Primeiro, no artigo 129, parágrafo 6º, voltam ao Código Penal para a violência doméstica com medidas alternativas. O que é isso? A Lei Maria da Penha foi criada exatamente porque, quando o crime de violência doméstica chegava no juizado, era raro, mas quando chegava, era colocado na Lei 9.099, a lei de menor potencial ofensivo, que já foi dito aí. E o que era a punição? Serviço comunitário ou cesta básica, a tal pena alternativa. Com a Lei Maria da Penha, está proibido, um artigo da lei diz que está proibido o juiz dar como punição essa pena alternativa. Pois bem, no Código, na revisão, está voltando com isso. Quer dizer, se passa, desmoraliza, né? E dificulta ainda mais a punição do crime de violência doméstica contra a mulher. Ainda, nesse artigo, no artigo 129, no parágrafo 9º, também, que previa uma qualificadora aumentando a pena nos casos de violência doméstica, isso cai. Isso cai também. Então, mais uma questão. Não é mencionada a proibição de substituição de pena em caso de violência doméstica por prestação de serviços a comunidades ou cesta de alimentos. Então, a proibição fala de pena alternativa e não proíbe o que a Lei Maria da Penha proíbe. A questão da dignidade sexual, a questão do estupro, né? A proposta colocada, ela prevê a exclusão do estupro mediante fraude. Então, aquela história do Boa Noite Cinderela, né? Todo mundo conhece, e depois a mulher é estuprada a partir daí, não está sendo colocado nessa revisão. Também não está colocado o estupro coletivo, né? Quando várias pessoas estão juntos nesse crime. E tem um aspecto muito grave, que eu acho dos mais graves, a questão do estupro ao menor, que tem uma pena mais alta, né? Estupro de vulnerável, que é considerado vulnerável, menores de 14 anos, que eu já acho uma idade baixa. A nova proposta está baixando ainda mais para 12 anos. Vocês imaginam? 12 anos. Então, isso revolta, e a gente tem que se mobilizar, para que essa proposta, desse jeito, não seja aprovada,
né? Uma outra coisa, que aí é uma inclusão, é a inclusão do femicídio. E aí eu vou demorar mais um pouquinho, mas é o último item que eu queria chamar a atenção, pode ter até outros, mas que eu gostaria de chamar a atenção na reforma do Código de Processo Penal, que é uma palavra para muitos nova ainda, né? Pessoas que não ouviram dizer dessa palavra femicídio, mas ela não é nova no mundo. Existem países como o México, por exemplo, o Chile, que já implantou leis relacionadas ao femicídio, porque hoje tudo é colocado como homicídio, né? Agora, dentro desse conjunto todo de homicídio, existem aqueles crimes que foram praticados simplesmente pelo fato de ser mulher, na relação de gênero, na questão do poder. E se não tiver especificado punições específicas na questão do femicídio, fica tudo num bolo só. E fica difícil até você fazer uma estatística. A Adriana aqui apresentou várias estatísticas de serviços e tal. E a gente só tem políticas públicas quando você tem dados para apresentar, não é? Então, se você não tem dados para dizer quantas mulheres morreram pelo fato simplesmente de ser mulher, não foi uma violência de rua, não foi alguém que entrou em casa, assaltou e matou, não é? Foi uma relação entre um homem e uma mulher, uma relação de poder. Você vai ter pouca política pública para isso, fique invisível, né? Assim como a violência doméstica contra a mulher, né? Que não é toda ela femicídio, né? Tem a ameaça, tem a violência psicológica, etc. Não tinha visibilidade antes da Lei Maria da Penha. Então é muito importante que se acrescente esse item, essa criminalização, caracterizando o femicídio. E outros países já tem acontecido isso. E segundo a doutora Adriana Ramos, que é juíza do primeiro juizado de violência doméstica contra a mulher no Rio de Janeiro, ela disse, por experiência própria, que quando começa um crime, né, a ser julgado, que o marido, por exemplo, deu 7 facadas numa mulher. Ela deu o exemplo e disse que não é único. 7 facadas. Se no final ele se arrependeu, pegou a mulher e levou a mulher para ser atendida, aquilo deixa de ser homicídio e passa a ser ameaça. Ela deu esse exemplo dizendo que vários juízes têm caracterizado assim e que têm ido para ela com esse, não sei se é o termo, mas vamos usar entre aspas, rebaixamento, né? O que era um homicídio passa a ser uma ameaça, porque sempre naquela velha história que antes usavam quando a mulher era morta em defesa da honra, porque o homem estava de cabeça quente, né? E aí ele se arrependeu a tempo, salvou a vida, não sei o quê, sempre usando isso, ou estava ali, né, em defesa da sua honra e tal, ainda acontece. Então, se for caracterizado o femicídio no Código do Processo Penal, isso vai ficar mais difícil de acontecer também. Então, tem um aspecto
estatístico, tem o aspecto também do crime ser julgado como ele é, né? Sem tampar o sol com a peneira. E, além do mais, o Brasil ficaria dentro de uma reflexão e ação a nível internacional, encarando esse tema, coisa que o Brasil ainda não assumiu. Então, a gente está preocupado com essa reforma do Código de Processo Penal, embora ainda está meio devagar, porque eu olhei da última discussão que tínhamos, que fomos com a Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro a Brasília entregar essas propostas, né? A doutora Adriana foi junto, Ministério Público e eu, como presidente da Comissão dos Direitos da Mulher da Alerj, acompanhamos. Até agora, de lá até agora, né, no ano passado, não andou mais, né? Outros setores da sociedade, tipo a OAB, também está questionando outros pontos da reforma do Código de Processo Penal, porque a proposta foi feita por um grupo de iluminados, né, sem ouvir a sociedade. Pessoas do direito, não estamos aqui discutindo a capacidade dessas pessoas, mas que não ouviu a sociedade. Então, a discussão está sendo essa. É preciso abrir a discussão, não pode ser aprovado a toque de caixa, é necessário ter a participação da sociedade. E nós, mulheres, temos que estar dentro desse processo. No mais, então, eu acho que a gente tem que estar antenada a tudo, né? Esse é mais um ponto. A gente tem que antenar nas questões ligadas aos espaços de poder para as mulheres. Não podemos continuar tendo a minoria da minoria nos espaços de poder, porque é aí que se decide a questão desse tema do Código de Processo Penal, né? É só um exemplo, que é aí que se decide. Então, a gente precisa dar passos importantes a mais, e a mobilização, a organização, a reflexão que é a base para isso tudo. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Estamos lá na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher à disposição. Vocês viram aí que tem material com os nossos contatos. Estamos passando também aí uma lista para pegar nomes, endereços, e vocês entrarem na nossa mala direta para receber nossas informações. E existe na Alerj o SOS Mulher, né? Que é um disque de informação, não só sobre a violência, mas sobre todos os assuntos relacionados à questão da mulher. Tem aqui um pequeno folheto que fala do que é e tal, e tem alguns cartazes que aí seriam mais para entidades, lugares onde as pessoas possam colar, né? Como o nome diz, é 0800, então é de graça. De qualquer lugar do estado podem ligar, que tem pessoas atendendo no horário comercial, né, para dar informação às mulheres. E quem tem possibilidade de assistir a TV por assinatura ou a internet, nós temos semanalmente um programa chamado Toda Mulher, que eu participo, onde a gente fala de todos os assuntos ligados à mulher. Vai ao ar pela TV Alerj, no canal 12 da NET, às segundas-feiras, 9 horas da noite, e depois repete na TV, e está também sempre na internet, no tvalerj.tv. Muito obrigada mais uma vez, foi uma alegria muito grande estar aqui. Obrigada.